Minha querida, feche seus olhos por um momento. Imagine ter 14 anos e ver seu pai apertar a mão de um homem idoso o suficiente para ser seu avô, enquanto diz: ela é forte, trabalhadeira, vai te servir bem. A Lurdinha nunca me deu trabalho. Como se falasse de uma enxada, de uma égua, de qualquer coisa que não fosse sua própria filha. Meu nome é Lourdes Cardoso. Hoje tenho 62 anos e cada ruga no meu rosto conta uma história de sobrevivência. Cada marca nas minhas mãos é testemunha de uma batalha que travei contra um destino que não escolhi. E estou aqui para compartilhar com você como consegui, depois de 7 anos, encontrar força para quebrar as correntes invisíveis que me prendiam. Cresci com os pés na terra vermelha de um pequeno sítio, onde plantávamos principalmente mandioca para fazer farinha. Conhecia o peso da enxada antes mesmo de saber o peso das palavras. Minha mãe, Marinette, dizia que nasci com os olhos abertos, encarando o mundo como quem já sabia que precisaria de coragem. Será que meu pequeno coração já pressentia o que viria? Naquele ano de 1977, as chuvas foram intensas demais. Perdemos toda a safra. A mandioca apodreceu no chão encharcado antes que pudéssemos colhê-la. Vi meu pai, Sebastião, um homem de poucas palavras e mãos calejadas, se transformar. A cachaça virou sua companheira constante. Os olhos gentis que antes me observavam trançando palha para fazer abanadores, agora só enxergavam números, dívidas, problemas. Onde tem vida, tem esperança. Era o que mamãe sempre dizia enquanto transformava o pouco em suficiente. Mas até mesmo ela, com sua voz de água de riacho e força de jaguatirica, não pôde impedir o que estava por vir. Nossa casa era simples, feita de madeira com telhado de palha. Mas nunca me faltou amor ali dentro. Éramos 5. Meus pais, eu, minha irmã Ritinha de 10 anos, sempre grudada nas saias da mamãe, e meu irmãozinho Tonico, de 6 anos, que vivia correndo atrás das galinhas no terreiro. Meu irmão mais velho, Antônio, com 17 anos, trabalhava com papai na roça. Tinha o sorriso igual ao de mamãe e me protegia como podia. As manhãs começavam com o cantar do galo. Mamãe acendia o fogão a lenha enquanto preparava o café preto e a farinha com o ovo que comíamos antes de ir para a roça. Eu ajudava a cuidar dos pequenos, buscava água no poço, varria o terreiro. Aos domingos, íamos até a igrejinha da comunidade, onde eu cantava no coro. O padre dizia que eu tinha voz de anjo. Na escola, que ficava a 3 quilômetros de casa, e para onde íamos a pé, eu era aplicada. Adorava matemática e sonhava em ser professora um dia. A dona Ivete, nossa professora da sala multisseriada, sempre dizia: essa menina vai longe. Como ela poderia saber que longe significaria apenas a distância entre nossa casa e a fazenda São Jerônimo? Havia tanta beleza naquela vida simples. As tardes de chuva leve, quando ficávamos na varanda ouvindo histórias que vovó contava sobre botos que viravam moços bonitos e sereias que encantavam pescadores. O cheiro de pão de mandioca assando no forno de barro. As festas de São João, quando toda a comunidade se reunia e eu dançava quadrilha com um vestido de chita que mamãe costurava com tanto carinho. Meu pai, antes das chuvas e das dívidas, costumava me levar para ver o pôr do sol na beira do rio. Sentávamos em um tronco caído e ficávamos ali, em silêncio, observando o céu se pintar de laranja e vermelho. Ele apontava para as primeiras estrelas e dizia: olha lá, Lurdinha, aquela é a estrela d'alva. Quando ela aparece, é sinal de que o dia foi bom e a noite será tranquila. Como eu queria que ele lembrasse dessas palavras quando decidiu meu destino. As brincadeiras com meus irmãos preenchiam nossas tardes após o trabalho na roça. Fazíamos bonecas de palha de milho, bolinhas de gude com sementes, e corríamos descalços sentindo a terra quente sob nossos pés. Ritinha me seguia como uma sombra, querendo aprender tudo o que eu sabia. Tonico sempre pedia que eu contasse histórias antes de dormir, e eu inventava mundos mágicos onde éramos reis e rainhas de terras distantes. À noite, acomodados em nossas redes na sala, ouvia os sons da floresta pela janela de madeira.
Os grilos cantando, os sapos coachando após a chuva, o ocasional pio de uma coruja. Adormecia sentindo o cheiro de jasmim que mamãe plantara perto da janela. Nunca imaginei que aquele perfume se tornaria uma lembrança tão preciosa, algo a que me agarraria nas noites solitárias que viriam. Quando a fome começou a apertar em nossa casa, notei mudanças sutis. O pirão ficou mais ralo, o café mais fraco. Mamãe apertava a cintura da saia com um nó cada vez maior. Meu pai saía antes do amanhecer e voltava com os ombros cada vez mais curvados, carregando um peso invisível. As conversas sussurradas à noite, depois que pensavam que estávamos dormindo, cresceram em frequência e urgência. Sebastião, vamos dar um jeito. Podemos vender as galinhas, sugeria mamãe. Que galinhas, mulher? Estão tão magras que nem servem para caldo, respondia ele, a voz grossa pelo gosto amargo da cachaça. Jerônimo apareceu em nossa casa num domingo de manhã. Lembro que havíamos acabado de voltar da missa. Era um homem alto, de pele curtida pelo sol, cabelos grisalhos e um bigode grosso que escondia lábios finos e ressecados. Seus olhos pequenos e fundos me examinaram como quem avalia uma mercadoria. Tinha mãos grandes, com unhas amareladas e um cheiro forte de fumo de corda que embrulhava meu estômago. "Está crescida a menina", comentou ele para meu pai, enquanto eu servia o café. Seus olhos me seguiram pela sala e senti um arrepio na espinha. Naquela idade, eu já entendia certos olhares masculinos. Depois desse dia, Jerônimo começou a aparecer com mais frequência. Sempre trazia alguma coisa. Um saco de feijão, uma garrafa de cachaça, farinha de mandioca. Sentava-se com meu pai na varanda e conversavam por horas. Eu percebia que era assunto sério, porque papai não bebia quando ele estava presente. Uma noite acordei com o som de mamãe chorando. "Uma filha não tem preço, Sebastião. Por Nossa Senhora, não faça isso", implorava ela, a voz embargada. "E o que você prefere? Ver todos nós morrermos de fome?", respondeu meu pai, ríspido. "O homem vai pagar nossas dívidas na venda. E a vaca vai dar leite para os pequenos por anos. Jerônimo é proprietário. Vai dar boa vida para ela." Naquele momento, meu coração parou. Gelei por inteiro ao entender que estavam falando de mim. Fiquei paralisada em minha rede, fingindo dormir, enquanto lágrimas silenciosas escorriam pelo meu rosto. Na manhã seguinte, mamãe não conseguia me olhar nos olhos. Preparou minha trouxa com o pouco que eu tinha. Colocou dentro 1/3 de madeira que havia ganhado de sua avó. "Reza todo dia, minha filha", sussurrou em meu ouvido quando me abraçou. "E lembra que, onde tem vida, tem esperança." Antônio, meu irmão mais velho, foi o único que tentou impedir. Colocou-se entre mim e Jerônimo quando vieram me buscar. Recebeu um tapa no rosto que deixou uma marca vermelha por dias. "Quem sustenta essa casa sou eu", gritou meu pai. "E se não fosse esse acordo, íamos todos passar fome antes do próximo inverno." Os olhos de Ritinha estavam arregalados, sem compreender por que sua irmã mais velha estava indo embora com aquele homem estranho. Tonico chorava, agarrado à minha saia. Eu não conseguia chorar. Havia um nó na minha garganta e uma sensação estranha de estar observando tudo de fora, como se não fosse comigo. "A menina vai ter vida boa na minha fazenda. Vai ter o que comer, roupas novas, até um rádio para ouvir as novelas", Jerônimo prometeu, enquanto ajeitava o chapéu de couro surrado na cabeça e puxava a vaca malhada para perto da nossa casa. O tempo parecia ter parado quando subi no jipe velho e empoeirado. A última coisa que vi foi mamãe segurando os pequenos, lágrimas silenciosas escorrendo pelo seu rosto. Meu pai estava de costas, incapaz de testemunhar o resultado de sua decisão. A vaca malhada, agora presa ao mourão de nossa casa, mugiu longamente quando o motor do carro roncou. Eu tinha 14 anos. Minha infância acabava ali, e o preço foi uma vaca leiteira malhada e o perdão de uma dívida. A viagem até a fazenda São Jerônimo foi longa e silenciosa. O jipe sacolejava na estrada de terra vermelha, levantando uma poeira que parecia querer apagar meus rastros. Jerônimo mascava fumo
e cuspia pela janela de tempos em tempos. O cheiro acre impregnava o ar, misturando-se ao odor de couro velho e suor. Aqui a gente acorda antes do sol e só descansa depois que ele se vai, explicou ele, quebrando o silêncio. Mulher minha não fica à toa. Mulher dele. Aquelas palavras caíram como pedras no meu estômago. Eu sabia o que significavam, mesmo na minha inocência. Apertei o terço de madeira no bolso da saia e fixei o olhar na estrada que serpenteava à nossa frente. A cada curva, a distância entre mim e minha família aumentava. Quando finalmente chegamos, o sol já se punha. A fazenda São Jerônimo era a maior propriedade que eu já tinha visto. Uma casa grande de 2 andares com varanda ampla e telhado de barro se destacava no centro. Ao redor, uma série de construções menores. O curral, o paiol, a casa de farinha, os alojamentos dos trabalhadores. Campos abertos se estendiam até onde a vista alcançava, pontilhados por cabeças de gado. Deveria ser um lugar bonito, mas tudo o que senti foi o peso de uma prisão sem grades visíveis. Minhas pernas tremiam quando desci do jipe, apertando minha pequena trouxa contra o peito como um escudo. Zuleide! Gritou Jerônimo, e logo apareceu uma senhora negra, de cabelos brancos presos em um coque baixo e corpo curvado pelo tempo. Essa é a menina que falei. Ensine a ela como as coisas funcionam aqui, ordenou ele, já se afastando em direção à casa grande. Dona Zuleide me olhou com olhos bondosos, mas tristes. Tinha cerca de 60 anos e mãos calejadas que revelavam uma vida de trabalho árduo. Vem, menina. Vou te mostrar onde vai dormir, disse ela com voz baixa. Fui conduzida a um quartinho nos fundos da casa grande, com uma janela pequena, uma cama de solteiro com um colchão fino e um baú de madeira velho. Põe tuas coisas aí, indicou Dona Zuleide. Amanhã cedo começa a tua lida. Quando ela saiu, desabei na cama e finalmente deixei as lágrimas virem. Chorei em silêncio, mordendo o travesseiro para abafar os soluços. Tirei o terço do bolso e apertei-o com tanta força que as contas de madeira marcaram minha palma. Meu primeiro jantar na fazenda foi servido na cozinha. Um caldo ralo com pedaços de mandioca e carne, que não consegui identificar. Comi em silêncio, observada pelos olhos curiosos de outros trabalhadores. Ninguém falou comigo diretamente. Eu era a nova mulher do patrão, uma posição que me isolava tanto dos empregados quanto do próprio Jerônimo. Ainda estava escuro quando Dona Zuleide me acordou na manhã seguinte. Levanta, menina. Tem que preparar o café do patrão. Seus olhos me diziam o que seus lábios não podiam. Sentia pena de mim, mas não podia fazer nada para me ajudar. A rotina começou naquela madrugada. Acender o fogão a lenha, preparar café forte, fritar ovos com farinha, servir Jerônimo em silêncio. Depois, limpar a casa, lavar roupas no riacho, ajudar a preparar o almoço, cuidar da horta. O trabalho nunca acabava. À noite, depois que todos já haviam se recolhido, Jerônimo apareceu no meu quarto. Não vou descrever o que aconteceu. Algumas dores são tão profundas que as palavras não podem alcançá-las. Direi apenas que naquela noite perdi mais do que minha inocência. Perdi qualquer ilusão de que minha vida me pertencia. Você agora é minha mulher e vai fazer tudo o que eu mandar, disse ele antes de sair, deixando para trás o cheiro de fumo e cachaça. Naquela primeira noite na fazenda São Jerônimo, depois que Jerônimo saiu do meu quarto, fiquei horas olhando para o teto de madeira, incapaz de dormir, incapaz até mesmo de chorar. Havia um vazio dentro de mim que parecia ter engolido tudo, meus sonhos, meus sentimentos, até mesmo minha capacidade de sentir dor. O amanhecer me encontrou ainda de olhos abertos, secos e ardidos. Levantei-me como um autômato, movendo-me por instinto mais que por vontade própria. Minhas mãos tremiam quando acendi o fogão a lenha, mas ninguém notou, ou talvez ninguém quisesse notar. Nos dias que se seguiram, desenvolvi uma habilidade estranha. Conseguia separar minha mente do meu corpo, enquanto minhas mãos lavavam, cozinhavam, limpavam, varriam. Minha mente vagava para longe dali. Visitava minha família, corria pelos campos com Ritinha e Tonico,
Ouvia as histórias de vovó. Sentia o abraço de mamãe. Menina, você está me ouvindo? A voz de Dona Zuleide me trouxe de volta quando deixei cair uma panela. Se quebrar as coisas do patrão, vai haver problemas. Foi ela quem me ensinou a sobreviver naquele lugar. Aqui só tem 2 tipos de gente: os que mandam e os que obedecem. Nós somos dos que obedecem, explicou ela enquanto me mostrava como limpar o fogão a lenha. Mas sempre tem jeito de sobreviver, de manter o coração vivo. É isso que importa. Eu não sabia como fazer isso. Meu coração parecia ter se fechado como uma flor ao entardecer. Não conseguia sentir alegria, nem mesmo raiva. Era como se um manto cinzento tivesse coberto todos os meus sentimentos. À noite, deitada no catre, eu apertava o terço contra o peito e sussurrava as orações que mamãe me ensinou. Não porque acreditasse que alguém estivesse ouvindo, mas porque era o único fio que ainda me ligava ao que eu havia sido antes. As palavras familiares eram como um bálsamo, mesmo que temporário. Pela pequena janela do quarto, observava a lua crescer e minguar, as estações mudarem. Semanas se transformaram em meses de uma rotina imutável. Acordar antes do sol, trabalhar sem descanso, suportar a presença de Jerônimo, dormir com o corpo dolorido e a alma entorpecida. O pior era quando vinham visitas à fazenda. Fazendeiros vizinhos, comerciantes, ocasionalmente até políticos locais. Jerônimo me exibia como um troféu, uma prova de seu poder. Arrume-se direito, ordenava. Quero que vejam que tenho uma mulher jovem e bonita. Eu me vestia com as roupas que ele havia comprado, vestidos estampados que não escolhi, sapatos que machucavam meus pés acostumados a andar descalços. Servia café, cachaça, comida, enquanto ouvia comentários e risos que me faziam querer desaparecer. Essa é nova, Jerônimo? Onde encontrou uma florzinha dessas? Perguntavam, olhando-me de cima a baixo. No interior, a família dela me devia favores, respondia ele, como se falasse de uma transação comercial qualquer. Carminha, filha de Jerônimo de um relacionamento anterior, vinha visitar a fazenda ocasionalmente. Tinha 32 anos, cabelos castanhos sempre bem arrumados e vestidos que pareciam saídos das revistas que eu via de relance no armazém da cidade. Ela me olhava com uma mistura de pena e desprezo. "Quantos anos você tem?" perguntou-me uma vez, quando estávamos sozinhas na cozinha. 14, respondi sinceramente, antes que pudesse pensar melhor. Seus olhos se arregalaram por um instante, mas logo retomaram a expressão indiferente. Meu pai sempre foi assim, disse mais para si mesma do que para mim. Tenha cuidado. Foi o único aviso, a única gentileza que recebi dela. Com o passar do tempo, algo estranho começou a acontecer dentro de mim. O vazio foi dando lugar a uma raiva surda, abafada, que queimava como brasa sob cinzas. Era um sentimento perigoso que eu tentava esconder até de mim mesma, porque sabia, instintivamente, que se deixasse aquela raiva tomar conta, ela me consumiria por completo. Então canalizei-a para a sobrevivência. Comecei a observar, a aprender, a memorizar os hábitos de Jerônimo, os horários da fazenda, as rotas dos capatazes. Aprendi onde guardavam os documentos importantes, inclusive minha certidão de nascimento que provava que eu era menor de idade quando fui entregue àquele homem. Comecei a esconder pequenas quantias de dinheiro que encontrava ao limpar os bolsos das roupas de Jerônimo. Não muito, ele notaria. Apenas algumas moedas aqui e ali. Guardava-as em um pedaço de pano enrolado e escondido dentro do colchão fino. Foi Dona Zuleide quem começou a me ensinar, em segredo, a ler e escrever. Tinha aprendido com uma antiga patroa e guardava um livro de orações todo gasto. Saber ler é como ter uma chave, minha filha. Uma hora vai aparecer uma porta para você abrir, dizia enquanto traçávamos letras na terra do quintal, apagando tudo antes que alguém visse. A leitura se tornou meu refúgio, minha forma de escapar, mesmo estando presa. À noite, à luz fraca de um lampião, eu decifrava as palavras do pequeno livro de orações. Cada palavra dominada era uma pequena vitória,
uma afirmação silenciosa de que ainda havia algo em mim que Jerônimo não podia possuir. Os meses na fazenda São Jerônimo se transformaram em 1 ano, depois 2. Meu corpo de menina endureceu, envelheceu precocemente com o trabalho pesado. Minhas mãos, antes macias, ganharam calos e pequenas cicatrizes. Meu rosto, que mamãe dizia ser alegre como manhã de domingo, agora raramente sorria. Jerônimo controlava cada aspecto da minha vida. O que eu vestia, o que comia, com quem falava. Não havia escola, não havia livros além daquele livro de orações escondido. Não havia futuro além daquelas cercas. Augusto, o capataz, era um homem alto, magro, com cicatrizes no rosto e uma lealdade inabalável a Jerônimo. O patrão gosta das coisas do jeito dele, avisou quando me viu tentando organizar a despensa à minha maneira. Melhor aprender rápido, ou vai se arrepender. Aprendi a medir minhas palavras, a baixar os olhos, a me tornar quase invisível. Era mais seguro assim. Os dias em que Jerônimo não notava minha presença eram os melhores dias. O isolamento pesava tanto quanto o trabalho. A fazenda ficava a quase 1 dia de viagem da vila mais próxima. Raramente saíamos dali. Quando Jerônimo precisava ir à cidade, deixava-me sob a vigilância de Augusto, com instruções claras de que eu não deveria sair da propriedade. Você não tem nada lá fora, dizia Jerônimo. Sua família te vendeu. Ninguém te quer de volta. Tentei escrever cartas para minha família, mas não tinha como enviá-las. Além disso, uma parte de mim temia que ele estivesse certo. Talvez eles realmente não me quisessem de volta. O pensamento doía mais do que qualquer trabalho pesado. À medida que o tempo passava, notei mudanças no comportamento de Jerônimo. A princípio, ele parecia satisfeito por ter uma mulher jovem. Exibia-me com orgulho quando havia visitas. Mas logo se cansou da novidade. Seus gestos se tornaram mais bruscos, suas palavras mais duras. Você não serve nem para me dar um filho, reclamava ele, depois de mais uma noite em que eu suportava sua presença com o corpo rígido e a mente distante. Por dentro, agradecia por isso. A ideia de trazer uma criança para aquele lugar, de vê-la crescer sob o domínio daquele homem, era insuportável. Secretamente, Dona Zuleide me dava chás de certas ervas que, segundo ela, evitavam que a semente pegasse. A relação com os outros trabalhadores da fazenda era complexa. Para eles, eu ocupava um lugar estranho. Nem patroa, nem empregada como eles. Alguns me evitavam, temendo desagradar Jerônimo. Outros demonstravam uma simpatia silenciosa, especialmente as mulheres mais velhas. Joaquim, um senhor que cuidava dos animais, às vezes deixava uma fruta especialmente doce perto do galinheiro, onde ele sabia que eu passaria. Maria, que ajudava na cozinha nos dias de muito trabalho, ensinava-me canções antigas enquanto debulhávamos milho ou descascávamos mandioca. A gente canta para não sentir tanto o peso da vida, dizia ela, sua voz rouca entoando melodias que falavam de amor, de saudade, de liberdade, pequenos gestos de bondade em um oceano de indiferença e crueldade. Agarrava-me a eles como um náufrago a pedaços de madeira. Aos 16 anos, eu já havia desistido de qualquer sonho de fuga. A fazenda era meu mundo agora. Um mundo pequeno, sufocante, mas o único que conhecia. Às vezes passava dias, sem dizer mais que meia dúzia de palavras. Minha voz foi ficando fraca de tanto não ser usada. Na vila, segundo o que Dona Zuleide me contava em nossos momentos a sós, corria o boato de que eu era a concubina do velho Jerônimo, uma moça que havia se vendido por uma vida confortável na fazenda. Como a verdade poderia estar tão distante? Como ninguém questionava a presença de uma menina na casa de um homem velho o suficiente para ser seu avô? O mundo é assim, minha filha, explicou Dona Zuleide quando expressei minha indignação. O dinheiro compra silêncio, compra olhos fechados, compra até mesmo a lei nestes cantos. O impacto mais profundo, porém, foi o que aconteceu dentro de mim. Aos poucos, fui perdendo a noção de quem eu era. A Lurdinha de antes, a menina que cantava no coro da igreja,
que sonhava em ser professora, que amava o pôr do sol à beira do rio, parecia uma pessoa diferente, quase uma desconhecida. Em seu lugar surgiu uma criatura cautelosa, silenciosa, que aprendeu a esconder seus sentimentos e pensamentos até mesmo de si própria. Uma pessoa que vivia no presente contínuo, sem passado que valesse a pena recordar, sem futuro para o qual olhar. Essa transformação, mais que tudo, era a verdadeira prisão. Uma prisão dentro de mim mesma, com grades mais resistentes que qualquer cerca de fazenda. Foi apenas no 3º ano, quando eu já tinha 17 para 18 anos, que algo mudou. Um evento inesperado que acendeu uma faísca quase extinta dentro de mim. Mas isso é outra parte da história. Por enquanto, basta dizer que eu sobrevivia, dia após dia, respirando o suficiente para não morrer, mas não o bastante para realmente viver. No meu 3º ano na fazenda São Jerônimo, recebi a primeira notícia da minha família. Um tropeiro chamado Severino, que transportava mercadorias entre as fazendas da região, me reconheceu quando veio entregar encomendas. "Você não é a filha do Sebastião Cardoso, lá de Santarém Novo?" perguntou ele baixinho, quando Jerônimo não estava por perto. Meu coração disparou. Ouvir o nome do meu pai depois de tanto tempo era como receber um balde de água fria e quente ao mesmo tempo. Um choque que acordava sentimentos adormecidos. "Sou eu mesma", respondi, mal contendo o tremor na voz. "O senhor conhece minha família? Passo por lá às vezes", disse ele, olhando para os lados para garantir que ninguém nos observava. "Sua mãe sempre pergunta por você. Diz que a vaca morreu poucos meses depois, sem nunca dar o leite que prometeram." Aquela notícia me atingiu como um soco. Tudo aquilo, minha vida entregue a um homem velho, os anos de trabalho forçado e abusos, por uma vaca que nem sequer serviu ao propósito prometido. Senti uma mistura de raiva e uma tristeza tão profunda que tive que me apoiar na parede para não cair. "Meus irmãos, como estão?" consegui perguntar. "Crescendo." A pequena sempre fala da irmã mais velha que um dia vai voltar. O rapaz, Antônio, saiu de casa. Foi trabalhar em Belém, dizem. Severino se foi no mesmo dia, prometendo não contar a Jerônimo sobre nossa conversa. Mas deixou algo mais valioso que qualquer objeto. Deixou esperança. Saber que minha família ainda pensava em mim, que não haviam simplesmente me esquecido, acendeu uma faísca dentro de mim. Naquela noite, chorei pela primeira vez em muito tempo. Não o choro silencioso e contido que eu havia me acostumado, mas soluços que vinham do fundo da alma. Dona Zuleide me ouviu e veio ao meu quarto, preocupada. "O que foi, menina? Ele te machucou de novo?" "Minha família", consegui dizer entre os soluços. "Eles ainda lembram de mim." Ela sentou-se ao meu lado na cama e acariciou meus cabelos como minha mãe costumava fazer. Seu toque gentil apenas intensificou meu choro. "Claro que lembram. O amor não morre assim, minha filha. A partir daquele dia, algo mudou dentro de mim. A semente da resistência que eu pensava ter secado há muito tempo começou a germinar novamente. Comecei a pensar em fuga. Mas como? A fazenda era isolada, cercada por quilômetros de pasto e mata. Eu não tinha dinheiro suficiente, não conhecia os caminhos, não tinha para onde ir. Além disso, o medo era paralisante. O que Jerônimo faria se me pegasse tentando fugir? "Você precisa de um plano", disse Dona Zuleide quando confessei meus pensamentos a ela. "Não adianta sair correndo sem rumo. Vai acabar voltando ou coisa pior." Ela estava certa, é claro. Precisava ser paciente, estratégica. Comecei a observar ainda mais atentamente, a memorizar detalhes que antes ignorava. O dia em que o dinheiro das vendas de gado chegava e era guardado no escritório. As rotas que os caminhões e carroças usavam para entrar e sair da fazenda. Os horários em que Augusto, o capataz, fazia a ronda. O dinheiro que eu vinha guardando secretamente era pouco, mas continuei a acumular, migalha por migalha. Comecei a esconder também pequenos suprimentos. Um pedaço de queijo que durava mais tempo, uma fatia de rapadura, punhados de farinha embrulhados em pano. Numa das idas de Jerônimo à cidade,
Consegui entrar no escritório e localizar meus documentos. Minha certidão de nascimento estava lá, junto com outros papéis. Não os peguei. Ele notaria a falta, mas pelo menos sabia onde estavam. Minha maior preocupação, porém, era para onde ir se conseguisse fugir. Não podia voltar para casa. Seria o primeiro lugar onde me procurariam. Não conhecia ninguém em outras cidades. A ideia de estar sozinha no mundo, sem proteção, era aterrorizante. Belém, sugeriu Dona Zuleide. Na capital você pode se perder na multidão. Tem trabalho para quem quer. E seu irmão está lá. Não foi o que o tropeiro disse? Belém. A capital do estado parecia tão distante quanto a lua. Eu nunca havia estado lá. Conhecia apenas pelas histórias que ouvia. Uma cidade grande, com prédios, carros, pessoas de todo tipo. A ideia me assustava e atraía ao mesmo tempo. Como vou encontrar meu irmão em uma cidade tão grande? Perguntei. Um problema de cada vez, minha filha, respondeu ela sabiamente. Primeiro, sair daqui. Depois, pensar no resto. O desafio mais imediato, porém, não era físico, mas psicológico. Anos de abuso e isolamento haviam corroído minha confiança, minha identidade. Havia momentos em que eu duvidava merecer algo melhor, em que a ideia de liberdade parecia apenas um sonho infantil. Você não é propriedade dele. Dona Zuleide me lembrava sempre que me via sucumbir ao desânimo. Você é Lourdes Cardoso, filha de Marinete, neta de Josefa. Não esquece disso nunca. Repeti essas palavras para mim mesma como um mantra, tentando recuperar pedaços da pessoa que eu havia sido. Cada lembrança da minha vida antes da fazenda era como um tesouro precioso que eu desenterrava da escuridão. Minha primeira tentativa concreta de fuga aconteceu quase um ano após receber notícias da minha família. Eu tinha quase 19 anos e havia juntado o suficiente para uma passagem até a cidade mais próxima. O plano era simples: aproveitar a ausência de Jerônimo, que iria a um leilão de gado, e ficaria fora por 2 dias, pegar meus documentos e sair durante a noite, quando a vigilância era menor. Contei apenas para Dona Zuleide, que me ajudou a preparar uma pequena trouxa com o essencial. Vá com Deus, minha filha, disse ela, abraçando-me com força. Vou rezar por você todas as noites. Mas os planos nem sempre saem como esperamos. Na véspera da minha fuga, Jerônimo cancelou a viagem. Um dos bezerros de raça, seu orgulho, havia adoecido. Ele ficou na fazenda irritado e impaciente, descontando seu mau humor em todos ao redor, especialmente em mim. A comida está fria, reclamou no jantar, virando o prato na mesa. Você não serve nem para isso? Tive que limpar tudo, engolindo o medo e a decepção. Minha chance havia escapado. Dona Zuleide me encontrou mais tarde, escondida no paiol, chorando de frustração. Não desiste, sussurrou ela. Outra oportunidade vai aparecer. O tempo passou e com ele minha determinação apenas cresceu. Comecei a planejar com mais cuidado, considerando imprevistos. Refiz a trouxa várias vezes, decidindo o que era realmente essencial. Memorizei os horários de todos na fazenda. Quem acordava quando, quem dormia onde, quem fazia guarda em qual momento. Minha segunda chance veio meses depois, quando Jerônimo precisou viajar para resolver problemas com um comprador de gado. Volto em 3 dias, avisou. Augusto vai ficar de olho em tudo, e em você. O capataz era tão leal quanto um cachorro de guarda, mas tinha um ponto fraco: a cachaça. Em noites sem Jerônimo, ele costumava beber até cair. Meu plano era esperar até que isso acontecesse. Na segunda noite da ausência de Jerônimo, preparei-me. Dona Zuleide havia feito um chá especial para Augusto, acrescentando ervas que ela dizia fazerem dormir como anjo. Logo após o jantar, ele já estava cambaleando, e antes das 9 da noite, roncava alto no banco da varanda. Com o coração disparado, entrei sorrateiramente no escritório. Encontrei meus documentos exatamente onde os havia visto antes. Peguei-os com mãos trêmulas, junto com algum dinheiro que Jerônimo mantinha em uma caixa. Não muito, apenas o suficiente para a maquiagem.
Voltei ao meu quarto, coloquei a trouxa sobre os ombros e saí pelos fundos da casa, pisando com cuidado para não fazer barulho. A noite estava clara, com lua cheia. Não era ideal para quem queria passar despercebido, mas eu não podia esperar mais. Consegui contornar a casa grande sem ser vista e estava quase chegando à porteira dos fundos, quando ouvi um latido. Os cachorros da fazenda, que geralmente ficavam presos à noite, haviam sido soltos. Provavelmente Augusto havia esquecido de prendê-los devido à bebedeira. Tentei seguir em frente, mas os latidos se intensificaram. Logo estavam correndo em minha direção, alertando todo mundo. Luzes se acenderam na casa dos trabalhadores. Vozes chamaram umas às outras, perguntando o que estava acontecendo. Corri para o matagal, tentando me esconder, mas era tarde demais. Augusto, despertado pelo barulho, já havia montado em um cavalo e vinha em minha direção. Mesmo embriagado, ele conhecia a fazenda como a palma da mão. "Peguei você!" gritou ele, agarrando meu braço com força, enquanto eu tentava me desvencilhar. Fui arrastada de volta, humilhada diante de todos os funcionários que haviam acordado com o alvoroço. Augusto me trancou no quartinho da despensa, um lugar sem janelas, usado para guardar grãos. "O patrão resolve o que fazer com você quando voltar", disse ele, a voz arrastada pela cachaça, mas os olhos duros como pedra. Passei 2 dias naquele cubículo escuro, sem comida adequada, usando um balde como sanitário. O cheiro de mofo e desespero se misturava, sufocando-me aos poucos. Através da porta podia ouvir as especulações dos outros empregados. Alguns me condenavam por ingratidão. Outros comentavam que eu receberia uma surra daquelas quando Jerônimo voltasse. Quando ele finalmente chegou, eu estava quase delirando de sede e exaustão. A porta se abriu e a luz me cegou momentaneamente. Jerônimo estava parado ali, seu rosto uma máscara de fúria controlada. "Achei que tinha te dado tudo", disse ele, a voz perigosamente calma. "Comida, teto, roupas. E é assim que você agradece?" Não respondi. Não havia resposta que pudesse dar. A punição veio na forma de isolamento quase total. Fui proibida de falar com qualquer pessoa, além de Jerônimo e Dona Zuleide, que precisava me supervisionar nas tarefas domésticas. Meu quarto foi trocado para um ainda menor, sem janela. À noite, a porta era trancada por fora. O pior, porém, foi perder meus documentos e o dinheiro que havia juntado com tanto esforço. Jerônimo guardou tudo em um cofre ao qual apenas ele tinha acesso. "Você não é nada sem isso", disse ele, mostrando minha certidão de nascimento antes de guardá-la. "E nunca mais vai ver um tostão enquanto estiver sob meu teto." Essa falha me custou caro, não apenas materialmente, mas também espiritualmente. Por semanas, caí em um abismo de desespero tão profundo que nem mesmo as palavras gentis de Dona Zuleide conseguiam me alcançar. Comia pouco, dormia mal, realizava minhas tarefas como um fantasma. "Assim você vai adoecer, menina", advertiu Dona Zuleide, preocupada com minha magreza crescente. "E doente não foge, não resiste, não vive." Suas palavras finalmente penetraram a névoa que havia se instalado em minha mente. Ela estava certa. Desistir era exatamente o que Jerônimo queria. Minha rendição seria sua vitória final. Gradualmente comecei a reconstruir minha força, física e mental. Voltei a comer adequadamente, a dormir melhor. Diante de Jerônimo, apresentava uma face submissa, obediente. Era o que ele queria ver, e eu daria esse espetáculo. Mas por dentro, uma nova determinação crescia, mais calculada, mais paciente. "O erro foi a pressa", explicou Dona Zuleide, enquanto me ensinava de fazer um remédio caseiro para dores de cabeça. "Algumas plantas demoram anos para crescer, mas quando chegam lá, ninguém arranca. Percebi que precisava ser como essas plantas, desenvolver raízes fortes antes de tentar crescer em direção à liberdade. Recomecei do zero, guardando moedas novamente, observando ainda mais, aprendendo habilidades que poderiam ser úteis no futuro. Um desafio inesperado surgiu quando Dona Zuleide
adoeceu seriamente. Com quase 65 anos, seu corpo finalmente começou a ceder ao peso de uma vida de trabalho árduo. Febre alta, tosse seca, dificuldade para respirar. Sinais de uma pneumonia que se agravava dia após dia. Precisa levar ela a um médico na cidade. Argumentei com Jerônimo. Vai morrer se ficar aqui. Médico custa dinheiro, respondeu ele, indiferente. E ela já está velha mesmo. Todos nós morremos um dia. A frieza de suas palavras revirou meu estômago. Aquela mulher, que havia sido minha única amiga e apoio durante anos, estava sendo descartada como uma ferramenta quebrada. Decidi cuidar dela eu mesma. Pedi a Maria, a ajudante da cozinha, que me ensinasse os remédios caseiros que conhecia. Aprendi a fazer xaropes com mel e limão, cataplasmas de ervas, chás diversos. Passava horas ao lado da cama de Dona Zuleide, refrescando sua testa com panos úmidos, ajudando-a a respirar o vapor de eucalipto. Por 3 semanas, dividi meu tempo entre o trabalho obrigatório e o cuidado com a senhora. Dormia pouquíssimo, mas não me importava. Cada vez que ela respirava um pouco melhor, que conseguia comer algumas colheradas de caldo, era uma pequena vitória. Contra todas as expectativas, Dona Zuleide sobreviveu. Fraca, mais magra, com uma tosse persistente que nunca mais a abandonaria. Mas viva. A experiência me ensinou algo valioso. Eu tinha poder para mudar algumas coisas, mesmo dentro daquela prisão. O conhecimento sobre ervas medicinais também seria útil no futuro, embora eu não soubesse disso na época. Outro aprendizado importante veio através de Carminha, a filha de Jerônimo. Em uma de suas raras visitas à fazenda, ela trouxe consigo revistas e jornais da capital. Quando terminou de lê-los, deixou-os em um canto da sala, aparentemente esquecidos. Mais tarde descobri que havia sido intencional. Sei que você lê, disse ela discretamente, quando nos encontramos a sós por um momento. Achei que gostaria de notícias do mundo lá fora. Era a primeira gentileza real que recebia dela. Os jornais me mostraram que o Brasil estava mudando. Era 1983. O regime militar dava sinais de enfraquecimento. Falava-se em eleições diretas. Havia manifestações nas grandes cidades. Mulheres lutando por direitos. Um mundo completamente diferente daquele em que eu vivia. Por que está fazendo isso? Perguntei a Carminha na próxima vez que a vi. Ela olhou para os lados antes de responder, garantindo que estávamos sozinhas. Porque sei o que é viver com meu pai, disse simplesmente. E porque tenho uma filha da sua idade. Não nos tornamos amigas. Nossos mundos eram diferentes demais para isso. Mas estabelecemos um entendimento silencioso. A cada visita, ela esquecia revistas ou jornais. Às vezes até livros que eu devorava durante a noite, escondida no meu quarto. Foi através dessas leituras que comecei a entender melhor o mundo, além da fazenda. Aprendi sobre direitos, sobre como funcionavam as cidades grandes, sobre oportunidades de trabalho. Cada informação era como uma pequena lâmpada iluminando o caminho que eu precisaria seguir quando finalmente conseguisse fugir. Talvez o desafio mais difícil, porém, tenha sido manter viva a esperança. Havia dias em que o peso da rotina, o medo constante, a solidão pareciam insuperáveis. Dias em que eu acordava sem energia para lutar, sem vontade de resistir. Nas horas mais escuras é que precisamos acreditar na luz, dizia Dona Zuleide, repetindo um dito antigo. Mesmo sem ver, mesmo sem sentir, criei pequenos rituais para me manter sã. À noite, antes de dormir, sussurrava os nomes da minha família. Marinete, Sebastião, Antônio, Ritinha, Tonico, como uma oração, uma promessa de que um dia os veria novamente. Pela manhã, ao acordar, lembrava-me de uma coisa bonita, o canto de um pássaro, o cheiro de pão fresco, a sensação da chuva na pele, qualquer lembrança de que o mundo ainda continha beleza. Com o tempo, aprendi a encontrar momentos de liberdade dentro do cativeiro. Quando lavava roupas no riacho, permitia-me alguns minutos para sentir a água corrente entre os dedos, para observar os peixes pequenos, para imaginar para onde aquele riacho fluía e que lugares ele conhecia.
Quando trabalhava na horta, sentia o cheiro da terra e lembrava da minha infância, do nosso pequeno sítio, das brincadeiras com meus irmãos. Esses momentos me mantinham viva por dentro, impediam que a prisão física se tornasse também espiritual. E, mais importante, alimentavam minha determinação. Cada dia que passava era um dia mais perto da liberdade, eu dizia a mim mesma. Cada desafio superado era uma prova de que eu era mais forte do que Jerônimo imaginava. Em janeiro de 1984, 7 anos após minha chegada à fazenda São Jerônimo, o clima começou a mudar drasticamente. Chuvas intensas, como há anos não se via, caíam dia após dia. Os rios transbordaram, estradas foram bloqueadas, fazendas ficaram isoladas. Jerônimo andava nervoso, preocupado com o gado que corria risco de se afogar nos pastos alagados. Passava dias inteiros cavalgando com os peões, tentando salvar o que podia, voltando encharcado e irritado para ser a casa. "É tudo por causa desses desmatamentos", comentou Dona Zuleide, enquanto observávamos a tempestade pela janela da cozinha. "Mexem com a natureza", ela responde com fúria. Algo na intensidade daquelas chuvas, na forma como transformavam a paisagem familiar em algo irreconhecível, me deu a sensação de que uma mudança estava-se a caminho. Uma oportunidade, talvez a última que eu teria. Nos anos após minha tentativa frustrada de fuga, havia retomado lentamente meus preparativos. Guardara dinheiro novamente, escondendo-o dentro de uma boneca de pano que eu mesma fiz, dizendo ser um passatempo para as horas vagas. Memorizara novos caminhos, principalmente a trilha usada pelos lenhadores, que levava diretamente à estrada principal, evitando a porteira vigiada. O mais importante, recuperara meus documentos. Aconteceu de forma inesperada, durante uma festa na fazenda. Jerônimo ocasionalmente recebia políticos locais, fazendeiros importantes, e organizava celebrações que duravam dias. Em uma dessas festas, ele bebeu além da conta, algo raro para um homem geralmente controlado. De madrugada, depois que todos estavam recolhidos, vi-o cambalear até o escritório, mexer no cofre e depois desabar, completamente embriagado, no sofá da sala. As chaves tinham ficado no bolso da camisa, visíveis, tentadoras. Com o coração na garganta, esperei que seu ronco se tornasse profundo antes de me aproximar. Tirei as chaves com dedos trêmulos, voltei ao escritório e abri o cofre. Lá estavam minha certidão de nascimento e outros documentos pessoais. Peguei-os silenciosamente, fechei o cofre e devolvi as chaves ao bolso dele. Na manhã seguinte, ele não se lembrava de nada. Os documentos estavam bem escondidos em meu quarto, dentro do forro do colchão. Agora, com a fazenda isolada pelas chuvas, a vigilância havia diminuído. Todos estavam ocupados demais tentando evitar prejuízos maiores para prestar atenção em mim. Era o momento perfeito para agir. Numa noite particularmente tempestuosa, quando os trovões sacudiam as paredes da casa e a chuva caía como uma cortina de água, chamei Dona Zuleide ao meu quarto. "Vou tentar hoje", disse a ela, mal conseguindo controlar o tremor na voz. "É a melhor chance que vou ter." Ela me olhou longamente, os olhos brilhando com lágrimas contidas. "Eu sei", respondeu finalmente. "Venho esperando por esse dia há anos." Abraçamo-nos com força, como mãe e filha. Ela que havia cuidado de mim durante todo aquele tempo, que havia me ensinado a ler, a sobreviver, a não perder a humanidade em circunstâncias desumanas. "Sempre soube que você era forte demais para ficar presa aqui para sempre", sussurrou ela. "Vai com Deus, minha filha." Dona Zuleide deixou um embrulho com comida na cozinha e prometeu distrair Augusto, embora, na verdade, o capataz estivesse ocupado demais, tentando salvar o gado dos pastos alagados para prestar atenção à casa. Esperei até depois da meia-noite. Jerônimo havia bebido mais que o normal, tentando afogar as preocupações com as perdas que a chuva causaria. Dormia profundamente em seu quarto, o ronco audível mesmo com o barulho da tempestade. Vesti as poucas roupas que tinha. Coloquei os documentos e o dinheiro em um saco plástico para proteger da água.
e enfiei tudo dentro da trouxa. Por último, peguei o terço de madeira que minha mãe havia me dado no dia em que parti de casa. Saí pela porta dos fundos, enfrentando a cortina de água que caía do céu. A escuridão era quase completa, salvo pelos relâmpagos ocasionais que iluminavam o caminho, como flashes fantasmagóricos. O vento uivava entre as árvores, disfarçando qualquer barulho que eu pudesse fazer. Desta vez, evitei completamente o caminho principal. Segui direto para a matrilha dos lenhadores, escorregando na lama, agarrando-me em raízes e troncos para não cair. A chuva fustigava meu rosto com tal violência que mal conseguia manter os olhos abertos. Um relâmpago iluminou o céu, seguido por um trovão ensurdecedor. Por um instante, vi a estrada principal à minha frente e também uma silhueta a cavalo. Meu coração gelou. Augusto? Algum dos peões? Joguei-me no chão, afundando na lama, rezando para não ser vista. O cavaleiro passou, aparentemente alheio à minha presença, provavelmente mais preocupado em voltar para algum abrigo do que em procurar por uma fugitiva na tempestade. Quando o perigo passou, continuei minha jornada, agora completamente encharcada e coberta de lama. Na estrada principal, segui na direção oposta à sede da fazenda. Sabia que a cidade mais próxima, Capitão Poço, ficava a cerca de 20 quilômetros dali. Uma caminhada longa, especialmente nestas condições. Mas eu estava determinada. Caminhei a noite inteira, escorregando na lama, caindo várias vezes, sempre me levantando. A chuva continuava impiedosa, mas agora eu a via como uma aliada. Ela apagava meus rastros, dificultava qualquer perseguição, criava um véu protetor ao meu redor. Quando o primeiro clarão do amanhecer começou a atingir o céu, ainda chovia, mas com menos intensidade. Estava encharcada até os ossos, exausta, com bolhas nos pés, mas absolutamente determinada. À minha frente, ao longe, começavam a surgir as primeiras casas de Capitão Poço. Havia conseguido. Estava fora da fazenda São Jerônimo, longe do controle de Jerônimo. Pela primeira vez em 7 anos, respirei o ar da liberdade, mas sabia que a jornada estava apenas começando. Precisava chegar à rodoviária, comprar uma passagem para o destino mais distante que meu dinheiro permitisse, desaparecer antes que pudessem me encontrar. O medo ainda era constante, como um animal acuado que sente o caçador por perto. Apertei o passo, apesar da exaustão. A cidade acordava lentamente. Pessoas começavam a abrir portas e janelas, olhando com curiosidade para aquela mulher encharcada que caminhava decidida pelas ruas. Eu não me importava com os olhares. Tinha apenas um objetivo em mente: a rodoviária. Quando finalmente avistei o pequeno terminal, com seus 2 ônibus velhos estacionados na frente, quase desabei de alívio. Abri a trouxa, tirei o saco plástico com o dinheiro, contei o que tinha. Era suficiente para uma passagem para Belém, a capital, e talvez algumas refeições básicas. Aproximei-me do guichê, tentando parecer mais apresentável, mais confiante do que me sentia. "Uma passagem para Belém, por favor", pedi, a voz trêmula após tanto tempo sem falar com estranhos. "O próximo sai em 1 hora", informou o atendente, olhando com uma mistura de curiosidade e desconfiança para meu estado encharcado. "São 30 cruzeiros." Paguei o valor. Recebi o bilhete. Era real. Estava acontecendo. Sentei-me em um banco no canto mais afastado da pequena sala de espera, observando cada pessoa que entrava, temendo ver o rosto de Augusto ou de um dos peões a qualquer momento. Mas ninguém veio. A tempestade que continuava lá fora provavelmente havia tornado as estradas da fazenda intransitáveis. Ou talvez ainda não tivessem notado minha ausência. De qualquer forma, eu aproveitaria essa vantagem. Quando o ônibus finalmente chegou, subi com pernas trêmulas. Escolhi um assento no fundo, próximo à janela. Quando o motor ligou e o veículo começou a se mover, apertei o terço de madeira com tanta força que as contas marcaram minha palma. "Onde tem vida, tem esperança", sussurrei para mim mesma, repetindo as palavras de minha mãe, enquanto observava a pequena cidade ficar para trás,
dando lugar à estrada que me levaria a um futuro incerto. Mas meu, finalmente meu. A viagem até Belém foi longa. Quase 12 horas em um ônibus que parava em cada vilarejo e encruzilhada. Observei pela janela enquanto o cenário mudava gradualmente. Fazendas dando lugar a pequenas cidades, depois subúrbios, até finalmente os primeiros prédios da capital aparecerem ao longe. Desci na rodoviária de Belém com as pernas dormentes e a cabeça atordoada. Nunca havia visto tantas pessoas juntas, tantos carros, tanto barulho. O cheiro era uma mistura de escapamento, comida sendo preparada em barracas e a umidade característica da cidade amazônica. Apertei minha trouxa contra o peito, sentindo-me pequenininha e completamente perdida. "Moça, precisa de ajuda?" perguntou uma senhora que vendia salgados em uma banquinha próxima. Meu rosto deve ter revelado meu desamparo. "Eu estou procurando trabalho e um lugar para ficar", consegui dizer, a voz tremendo ligeiramente. Ela me olhou de cima a baixo, avaliando minha aparência desgrenhada após a viagem. "Tem parentes aqui?" "Um irmão", respondi, "mas não sei onde encontrá-lo." A senhora suspirou. Depois tirou um pedaço de papel debaixo do balcão. "Tem uma pensão na Rua dos Mundurucos, número 423. É simples, mas decente. Diga que Dona Josefa mandou. E se você sabe costurar, minha sobrinha tem um ateliê e sempre precisa de ajudantes." Aquele pequeno gesto de bondade vindo de uma completa desconhecida trouxe lágrimas aos meus olhos. Agradeci efusivamente e segui as instruções para chegar à pensão. Belém era um labirinto de ruas, algumas largas e arborizadas, outras estreitas e úmidas onde o sol mal penetrava. O calor era diferente do interior, mais sufocante, preso entre os prédios e o asfalto. Pessoas apressadas esbarravam em mim sem pedir desculpas, olhando com curiosidade para minha roupa simples e meus modos do interior. Encontrei a pensão após perguntar várias vezes o caminho. Era um sobrado antigo, com azulejos portugueses na fachada e uma placa discreta anunciando Pensão Nazaré, quartos para moças. A proprietária, Dona Amélia, uma senhora de óculos grossos e cabelos grisalhos presos em um coque apertado, me recebeu com desconfiança inicial. "Josefa te mandou?" Está precisando de um lugar por quanto tempo?" "Não sei ainda", respondi sinceramente. "Acabei de chegar na cidade. Estou procurando trabalho." Ela me estudou por um momento. Depois assentiu. "Tenho um quarto pequeno no fundo. O banheiro é compartilhado. Posso alugar por semana, mas preciso do pagamento adiantado." O valor que ela pediu era quase metade do dinheiro que eu tinha. Mas não havia alternativa. Paguei e fui levada a ter um quartinho nos fundos, menor que o da fazenda, mas limpo. Uma cama estreita, um armário pequeno, uma mesinha com uma bacia. Seria o meu novo lar. Sentada na cama, olhando para aquelas paredes desconhecidas, senti um misto de liberdade e terror. Estava longe de Jerônimo, mas também completamente sozinha, em uma cidade enorme. Meu dinheiro duraria pouco. Eu precisava de trabalho urgentemente. No dia seguinte, visitei o ateliê de costura que Dona Josefa havia mencionado. Madalena, a sobrinha, era uma mulher enérgica de meia idade que falava rápido e gesticulava muito. "Sabe costurar que tipo de coisa?" perguntou, olhando para minhas mãos calejadas. "De tudo um pouco", respondi. "Aprendi com minha mãe. Sei fazer roupas simples, remendar, ajustes." Ela me deu um pedaço de tecido e pediu que eu fizesse uma costura reta. Depois um zíper. Finalmente, uma casa para botão. Minhas mãos tremiam um pouco, mas consegui realizar as tarefas. "Não é perfeito, mas tem jeito", concluiu ela. "Posso te dar trabalho por produção. Você leva as peças, faz em casa, traz de volta. Depois, se funcionar bem, talvez tenha um lugar aqui na oficina." Era menos do que eu esperava, mas um começo. Aceitei imediatamente. Os dias seguintes foram de adaptação. Aprendi a me movimentar na cidade. Descobri onde comprar comida mais barata, como economizar água na pensão, quais ruas evitar. Nas noites, costurava a luz fraca do quarto, esforçando-me para que cada ponto fosse perfeito,
garantindo mais trabalho de Madalena. Com o pouco dinheiro que sobrava, comprei um jornal e comecei a procurar notícias de meu irmão. Antônio Cardoso era um nome comum demais para facilitar buscas. Tentei me lembrar de pessoas de nossa cidade que pudessem ter contato com ele, lugares onde poderia trabalhar. Paralelo a isso, outro pensamento me atormentava. Jerônimo me procuraria? Teria ele conexões na capital que pudessem me encontrar? A cada vez que alguém olhava para mim na rua por mais de alguns segundos, meu coração disparava. Após 3 semanas em Belém, meu dinheiro estava acabando. Apesar do trabalho de costura, o pagamento atrasou e Madalena se desculpou. É que estamos esperando receber de um cliente grande. Mais alguns dias. Dona Amélia me avisou sem rodeios. Sem pagamento não tem quarto. Tenho outras moças querendo. Fui até a Praça da República, um local central da cidade, e sentei em um banco, tentando não entrar em desespero. Ao meu redor, a vida da cidade pulsava. Vendedores ambulantes, casais passeando, crianças correndo. Eu observava tudo aquilo como se estivesse do lado de fora de uma vitrine, separada daquela normalidade por um vidro invisível. Foi ali, sentada naquele banco, que tomei uma decisão. Não importava o que acontecesse, eu não voltaria atrás. Mesmo que tivesse que dormir nas ruas por um tempo, mesmo que tivesse que pedir comida, eu encontraria um jeito. Não havia passado por tudo aquilo, sobrevivido a 7 anos de cativeiro, para desistir nas primeiras dificuldades da liberdade. Respirei fundo, sentindo o ar úmido de Belém encher meus pulmões. Lembrei das palavras de Dona Zuleide. Onde tem vida, tem esperança. E eu estava viva, mais viva do que jamais estivera nos últimos 7 anos. No dia seguinte, algo inesperado aconteceu. Algo que mudaria completamente o curso da minha vida em Belém. Foi numa manhã de sábado, enquanto eu entregava algumas peças costuradas no ateliê, que ouvi alguém chamar um nome que não ouvia há anos. Lurdinha? Virei-me bruscamente, o coração quase saindo pela boca. Um homem alto de cerca de 25 anos, pele morena como a minha, olhos que eu reconheceria em qualquer lugar, me olhava como se visse um fantasma. Antônio! Sussurrei, mal acreditando. Largamos tudo o que segurávamos e corremos um para o outro. Meu irmão mais velho me abraçou com tanta força que quase me ergueu do chão. Senti seu corpo sacudir com soluços, enquanto minhas próprias lágrimas molhavam sua camisa. Meu Deus, Lurdinha! É você mesmo! Como? Onde? Ele não conseguia completar nenhuma frase, emocionado demais. Madalena e as outras costureiras pararam o que faziam, olhando a cena com curiosidade. Você conhece a moça, Toinho? Perguntou uma delas. É minha irmã, respondeu ele, sem soltar meu abraço. Minha irmã que não via há 7 anos. O reencontro foi tão improvável, tão milagroso, que até hoje, quando recordo, sinto a mesma emoção daquele momento. Antônio estava em Belém desde que saíra de casa, trabalhando como carpinteiro em uma pequena oficina. O destino, ou algo mais, quis que ele tivesse ido ao ateliê naquele exato dia, naquele exato momento, para consertar algumas prateleiras. Sentamos em um café próximo dali, incapazes de nos separar, ambos falando ao mesmo tempo, fazendo perguntas que mal esperávamos ser respondidas antes de fazer outras. Ele tinha crescido, já não era o adolescente que conheci, mas sim um homem formado, com mãos calejadas pelo trabalho com madeira e olhos que haviam visto muito mais do mundo do que os meus. Lurdinha, todos estes anos, pensamos que talvez você tivesse morrido, disse ele segurando minhas mãos sobre a mesa. Mamãe rezava por você todas as noites. Papai, ele nunca mais foi o mesmo depois que você foi embora. Ele se arrependeu? Perguntei, um nó na garganta. Antônio hesitou, depois respondeu com honestidade. Não sei se arrependimento é a palavra. Ele ficou amargurado. A vaca morreu poucos meses depois, sem nunca dar o leite prometido. Acho que isso o destruiu por dentro. Perceber que tinha trocado a filha por nada. Contei a Antônio tudo o que havia passado.
A fazenda, Jerônimo, os anos de trabalho forçado e abusos, a fuga durante a tempestade. Ele escutou em silêncio, o rosto contraído de dor e raiva, ocasionalmente apertando minhas mãos com mais força, como se quisesse me proteger retroativamente. "Vou matar aquele desgraçado", murmurou ele quando terminei meu relato. "Não", respondi firmemente. "Não vale a pena. Quero só seguir em frente agora. Construir uma vida nova, longe de tudo aquilo." Ele respirou fundo, tentando controlar a raiva. "Você vem morar comigo, hoje mesmo. Meu lugar é pequeno, mas tem espaço para nós dois." Aquela tarde, busquei minhas poucas posses na pensão e segui Antônio até seu apartamento. Um quarto e sala em um prédio antigo no bairro da Campina. Era simples, mas limpo e arejado, com janelas que davam para a movimentada rua. "Não é muito", disse ele, parecendo subitamente envergonhado ao ver o lugar pelos meus olhos. "Mas é nosso. É perfeito", respondi, sentindo pela primeira vez em 7 anos que estava em casa. Naquela noite, sentados à mesa que ele mesmo havia construído, fizemos planos. Antônio tinha conexões, conhecia pessoas, poderia conseguir para mim um trabalho melhor que o de costureira por produção. E mais importante, ele queria que eu voltasse a estudar. "Você sempre foi a inteligente da família", disse ele sorrindo. "Dona Ivete dizia que você ia ser professora um dia." Ainda pode ser. A ideia de retomar um sonho que havia sido tão brutalmente interrompido me deixou sem palavras. Estudar? Eu, aos 21 anos, voltando aos bancos escolares? Parecia impossível, mas o brilho nos olhos de meu irmão me fez considerar que talvez, apenas talvez, fosse possível. No dia seguinte, um domingo, caminhávamos pelo Ver-o-Peso, o tradicional mercado de Belém, à beira do rio. Antônio queria me mostrar a cidade, me introduzir à sua nova vida. Andávamos entre barracas coloridas de frutas, peixes, ervas medicinais, artesanato, absorvendo os cheiros, sons e cores daquele lugar tão vibrante. Foi ali, em meio àquela multidão, que aconteceu. Entre as pessoas que passavam, um rosto conhecido, envelhecido, mas inconfundível. Augusto, o capataz da fazenda São Jerônimo, estava a menos de 10 metros de nós, observando mercadorias em uma barraca. Congelei no lugar, o sangue fugindo do meu rosto. Antônio percebeu imediatamente que algo estava errado. "O que foi, Lurdinha?" "Ali", sussurrei, incapaz de apontar. "O homem de chapéu, perto da barraca de ervas." "É Augusto, o capataz de Jerônimo." Meu irmão olhou discretamente na direção indicada. Depois me puxou para trás de uma coluna. "Tem certeza?" "Absoluta. Ele está me procurando, Antônio. Jerônimo deve ter mandado." Não precisei dizer mais nada. Meu irmão entendeu a gravidade da situação. Se Augusto estava em Belém, significava que Jerônimo não havia desistido de mim, que me considerava sua propriedade fugida, que estava determinado a me levar de volta. "Vamos sair daqui", disse Antônio, guiando-me para uma saída lateral do mercado. Enquanto nos afastávamos apressadamente, olhei para trás. Augusto havia se virado, e por um instante terrível, nossos olhos se encontraram. Ele me reconheceu. Vi o momento exato em que seus olhos se arregalaram de surpresa. Depois se estreitaram com determinação. "Ele me viu", falei, em pânico. "Antônio, ele me viu. Corre", ordenou meu irmão. E começamos a correr pelas ruas estreitas do centro histórico, desviando de pessoas, virando em becos, tentando perder Augusto, que, tenho certeza, vinha em nosso encalço. O medo que senti naqueles momentos foi diferente de qualquer coisa que havia experimentado antes. Não era apenas o medo da captura, de ser levada de volta à fazenda. Era o medo de perder tudo de novo. Meu irmão recém-encontrado. A possibilidade de uma vida nova. A liberdade pela qual havia arriscado tanto. Conseguimos despistar Augusto naquele dia, mas o encontro mudou tudo. O breve momento de felicidade por ter reencontrado meu irmão foi substituído pelo medo constante, pela sensação de estar sendo caçada. "Não posso ficar em Belém", disse a Antônio quando finalmente chegamos ao apartamento,
ofegantes e assustados. Enquanto ele estiver na cidade, não estarei segura. Não vou deixar aquele homem te levar, respondeu meu irmão com firmeza. Nunca mais. Nem que eu tenha que enfrentá-lo eu mesmo. Você não conhece Jerônimo, Antônio. Ele é poderoso, tem conexões e considera que eu ainda sou dele, que fui comprada. As palavras saíram amargas da minha boca. Passamos a noite discutindo o que fazer. Antônio queria que procurássemos a polícia, mas eu hesitava. E se não acreditarem em mim? E se Jerônimo tiver amigos entre eles? O medo de instituições, de figuras de autoridade, havia sido profundamente enraizado durante meus anos de cativeiro. Decidimos que eu não sairia do apartamento pelos próximos dias, enquanto Antônio tentaria descobrir se Augusto ainda estava na cidade. Vou perguntar para alguns amigos meus que trabalham no porto e na rodoviária. Se ele continuar por aqui, vamos saber. 3 dias se passaram. 3 dias em que fiquei trancada dentro daquelas 4 paredes, pulando a cada barulho na escada, olhando pela janela a todo momento, sobressaltando-me quando alguém batia à porta. A liberdade recém-conquistada parecia estar escapando pelos meus dedos. Na tarde do 3º dia, Antônio chegou com uma expressão grave. Ele continua aqui. Está hospedado em uma pensão perto da rodoviária. Perguntou por você para algumas pessoas, descrevendo uma moça fugida de casa. Meu estômago afundou. O que vamos fazer? Meu irmão sentou-se ao meu lado, segurando minhas mãos trêmulas. Lurdinha, você tem os documentos que provam sua idade quando foi levada para a tia fazenda, certo? E pode provar os anos que passou lá? Assenti lentamente, sem entender onde ele queria chegar. Então vamos fazer o seguinte. Tenho uma amiga minha, a Mônica, que é estudante de direito. Ela trabalha como estagiária em um escritório de advocacia que ajuda mulheres vítimas de violência. Acho que ela pode nos ajudar. A ideia de expor minha história para estranhos, de reviver tudo aquilo, me aterrorizava. Mas a alternativa, continuar fugindo para sempre, ou pior, ser levada de volta, era impensável. Concordei, relutante. No dia seguinte, Mônica veio ao apartamento. Era uma jovem negra, de óculos pequenos e expressão séria, que transmitia uma confiança reconfortante. Ela ouviu minha história completa, fazendo anotações, ocasionalmente interrompendo para fazer perguntas pontuais. O que você passou é crime em vários níveis, disse ela quando terminei. Abdução de menor, trabalho análogo à escravidão, abusos. Este homem pode e deve ser processado. Mas ele é rico, tem influência. Comecei a argumentar. Não importa, cortou ela. A lei é a mesma para todos, pelo menos no papel. E temos algo muito poderoso. Seus documentos provando sua idade na época, sua história e, principalmente, sua coragem de falar. Nos dias que se seguiram, Mônica nos apresentou ao Dr. Paulo, o advogado para quem ela trabalhava. Ele era um homem de meia idade, cabelos grisalhos e olhar compassivo, especializado em casos de direitos humanos. Não será fácil, explicou ele após ouvir meu relato. Será doloroso reviver tudo isso em depoimentos. E infelizmente sabemos que o sistema judiciário pode ser lento e às vezes injusto. Mas tenho certeza de uma coisa. Você tem direito à sua liberdade e à justiça pelo que sofreu. Com sua orientação fizemos algo que eu jamais imaginaria. Registramos um boletim de ocorrência contra Jerônimo e Augusto. Relatei tudo, como fui entregue aos 14 anos, os anos de trabalho forçado, os abusos, a fuga. Mostrei minha certidão de nascimento como prova de minha idade na época. O delegado que nos atendeu pareceu inicialmente cético, mas à medida que a história se desenrolava e os documentos eram apresentados, sua expressão mudou para algo entre choque e indignação. Isso não vai ficar assim, garantiu ele ao final. Vou emitir um mandado de prisão preventiva para este Jerônimo e mandar uma viatura agora mesmo atrás do tal Augusto. Quando saímos da delegacia, uma sensação estranha tomou conta de mim. Algo entre alívio e terror.
O que havia começado como uma fuga desesperada estava se transformando em algo maior, mais público, mais definitivo. Tenho medo, confessei a Antônio, enquanto voltávamos para casa. E se Jerônimo vier atrás de mim? E se ele fizer algo contra vocês por terem me ajudado? Ele é quem deve estar com medo agora, respondeu meu irmão, apertando minha mão. A lei está do seu lado, Lurdinha. Não é mais você contra ele sozinha. As repercussões foram rápidas. Naquela mesma noite, recebemos a notícia de que Augusto havia sido detido em sua pensão. Aparentemente, ao ser confrontado, tentou resistir e acabou confessando que estava em Belém a mando de Jerônimo para me levar de volta, nem que fosse à força. Sua confissão foi o gatilho para uma ação mais ampla. No dia seguinte, soubemos que a polícia de Capitão Poço havia ido até a fazenda São Jerônimo com um mandado de prisão para Jerônimo. Ele não estava lá, informou o delegado por telefone. Parece que fugiu assim que soube da prisão de Augusto, mas estamos procurando e encontramos outras mulheres e trabalhadores em situação análoga à escravidão na fazenda. A notícia me deixou dividida entre alívio por ele não poder mais me alcançar e frustração por ter escapado da justiça. Mas algo mais importante havia acontecido. Outras pessoas haviam sido libertadas. Outras vidas poderiam recomeçar, assim como a minha. Nas semanas que se seguiram, minha história começou a circular. Primeiro apenas nas delegacias e no fórum, depois em círculos mais amplos. Jornalistas começaram a me procurar, querendo ouvir o relato da menina trocada por uma vaca. Recusei todas as entrevistas, protegendo minha privacidade, minha chance de reconstruir minha vida longe dos holofotes. O mais importante aconteceu um mês após o encontro no Ver o Peso. Com a ajuda de Dr. Paulo e recursos de uma organização de direitos humanos, consegui contato com minha família em Santarém Novo. A ligação para minha mãe foi o momento mais emocionante desde o reencontro com Antônio. Ouvir sua voz, depois de tantos anos, fez com que as lágrimas corressem livremente pelo meu rosto. Minha filha, é você mesmo? Graças a Deus! Não passa um dia sem que eu reze por você, disse ela, a voz embargada pelo choro. Conversamos por quase 1 hora, atualizando-nos sobre as vidas uns dos outros. Ritinha agora tinha 17 anos e estava noiva. Tonico, com 13, já era quase tão alto quanto o pai. E mamãe? Sua voz soava mais cansada, mais envelhecida do que eu lembrava, mas ainda tinha aquela doçura de riacho que tanto me confortara na infância. E papai? Perguntei finalmente, temendo a resposta. Um longo silêncio se seguiu. Ele não é mais o mesmo, filha, respondeu ela finalmente. Depois que você foi... Depois daquele dia, ele nunca mais foi o mesmo. A bebida piorou. A culpa o corroeu por dentro. Está doente agora. Quase não sai da cama. Não senti a satisfação da vingança que talvez esperasse sentir. Apenas uma tristeza profunda por tudo o que todos nós havíamos perdido. Os anos que não voltariam. A inocência destruída. As feridas que, mesmo cicatrizadas, permaneceriam para sempre. Um dia vamos nos ver de novo. Prometi antes de desligar. Quando tudo isso estiver resolvido. Quando pousei o telefone, olhei para Antônio, que havia escutado a conversa ao meu lado. Seus olhos também estavam marejados. E agora? Perguntou ele. Agora, respondi sentindo uma nova determinação surgir dentro de mim. Agora vamos viver, Antônio. Viver de verdade, não apenas sobreviver. 41 anos se passaram desde aquela noite tempestuosa em que fugi da fazenda São Jerônimo. 41 anos em que aprendi a viver em liberdade, a reconstruir-me, a transformar cicatrizes em força. Jerônimo nunca foi encontrado. Desapareceu com parte de sua fortuna, provavelmente para outro estado, talvez até para outro país. Por alguns anos, vivi com o medo de que ele pudesse reaparecer, vindiciativo, buscando vingança. Mas com o tempo, esse medo foi diminuindo, substituído pela compreensão de que ele já não tinha poder sobre mim. Sua fazenda foi desapropriada pelo governo,
e distribuída entre os trabalhadores que haviam sido mantidos em condições análogas à escravidão. Uma pequena vitória no contexto de tantas injustiças que permanecem impunes. Durante anos, recusei-me a pensar no valor que foi colocado sobre minha vida. Uma vaca leiteira malhada e o perdão de uma dívida. A humilhação era profunda demais, a dor muito viva. Mas com o passar do tempo ganhei perspectiva. Não foi sobre meu valor real. Nenhum ser humano pode ser avaliado em termos materiais. Foi sobre a pobreza, a desesperança, a falta de educação, a cultura de uma sociedade que por séculos fechou os olhos para a exploração de meninas e mulheres. 6 meses após minha fuga, segui o conselho de meu irmão e voltei a estudar. No início foi extremamente difícil. Aos 21 anos, sentava-me em classes com adolescentes, enfrentando olhares curiosos e, às vezes, zombeteiros. Meus dedos calejados de anos de trabalho pesado lutavam para segurar o lápis por longos períodos. Minha mente, embora ávida por conhecimento, precisava reaprender a se concentrar, a absorver informações, a fazer conexões. Mas perseveri. Concluí o ensino fundamental, depois o médio. Finalmente ingressei em um curso de pedagogia em uma faculdade noturna, enquanto trabalhava como costureira durante o dia. Meu irmão Antônio foi meu maior apoiador, ajudando financeiramente quando necessário, incentivando-me nos momentos de desânimo, celebrando cada pequena vitória. Em 1992, aos 29 anos, realizei o sonho que parecia impossível. Tornei-me professora. Comecei em uma pequena escola na periferia de Belém, ensinando crianças do ensino fundamental. Cada vez que entrava naquela sala de aula, lembrava-me de Dona Ivete, minha professora da infância, que havia dito que eu iria longe. Ela não poderia imaginar a jornada tortuosa que esse longe envolveria. 2 anos depois, pude finalmente retornar a Santarém Novo para visitar minha família. Foi uma viagem carregada de emoções contraditórias. Alegria pelo reencontro, tristeza pelas marcas que o tempo e as dificuldades haviam deixado em todos nós. Minha mãe, Marinete, havia envelhecido muito além de seus 52 anos. O cabelo completamente branco, as costas curvadas como se carregassem um peso invisível, as mãos trêmulas, mas seus olhos brilharam como estrelas quando me viu descer do ônibus. Minha filha voltou, ela repetia, tocando meu rosto como se quisesse ter certeza de que eu era real. Não vou mais precisar ver seu rosto só nos sonhos. Ritinha, agora uma mulher de 27 anos, já tinha 2 filhos pequenos. Tonico, com 23, havia seguido os passos de Antônio e também trabalhava na capital. Meu pai, Sebastião, estava como mamãe havia descrito, um homem diminuído pela doença e pelo remorso. Ele estava deitado em uma rede na varanda quando cheguei. Seus olhos, outrora vivos, estavam apagados, ausentes. Reconheceu-me, porém, e algo naquele olhar quebrou uma barreira que eu havia construído dentro de mim. Lurdinha, murmurou ele, a voz quase inaudível. Perdão, uma única palavra, carregada de significados. Não foi suficiente para apagar o passado, para desfazer o que havia sido feito. Mas foi um começo, um reconhecimento, mesmo que tardio. Sentei-me ao lado dele. Peguei sua mão frágil entre as minhas. Estou aqui agora, pai. Foi tudo o que consegui dizer. Não houve grandes conversas, explicações detalhadas ou confissões dramáticas. Apenas aquele silêncio compartilhado, prenhe de dor e também de possibilidade. Ele morreu 6 meses depois da minha visita. Quis acreditar que partiu mais em paz por ter tido a chance daquele reencontro. A vida continuou seu curso. Continuei a ensinar, a aprender, a crescer. Em 1997, conheci Joaquim, um professor de história que trabalhava na mesma escola. Um homem gentil, paciente, que nunca tentou apressar essa abertura do meu coração ferido. Com ele, aprendi que nem todos os homens são como Jerônimo, que é possível confiar, que o toque pode ser gentil, o amor respeitoso. Casamos em 1999 e 2 anos depois, adotamos Maria,
uma menina de 8 anos que havia perdido os pais em um acidente. Ela trouxe uma luz para nossas vidas que eu jamais imaginei possível. Eduquei-a com todo o amor e proteção que um dia foram negados a mim, garantindo que ela entendesse seu valor, que soubesse que nenhum ser humano pode ser propriedade de outro. Ao longo dos anos, ajudei outras mulheres que passaram por situações semelhantes à minha. Não em grande escala, não como ativista pública. Nunca quis essa exposição. Mas em pequenos círculos, em conversas privadas, em trocas de experiências que mostravam a essas mulheres que não estavam sozinhas, que era possível reconstruir-se depois da destruição. Hoje, aos 62 anos, olho para o caminho percorrido com uma mistura de admiração e espanto. Como foi possível sobreviver a tudo aquilo? De onde veio a força para não apenas escapar, mas para reconstruir uma vida plena, significativa? Talvez a resposta esteja nas palavras de minha mãe, aquelas que repeti para mim mesma nos momentos mais escuros. Onde tem vida, tem esperança. A vida insistiu em pulsar dentro de mim, mesmo quando tudo ao redor conspirava para sufocá-la. A esperança teimou em brilhar, como um vagalume na noite mais densa da floresta. Aprendi que a resiliência não é apenas sobre aguentar o sofrimento, mas sobre preservar algo essencial de nós mesmos que nenhuma dor consegue tocar. Para mim, foi a capacidade de sonhar, de me imaginar em um lugar melhor, de acreditar que merecia mais do que aquilo que o destino havia me imposto. A pergunta que mais me fazem, quando conhecem minha história, é se consigo perdoar meu pai, que me entregou como mercadoria, perdoar Jerônimo, que me viu não como um ser humano, mas como uma propriedade, perdoar uma sociedade que permitiu, e em muitos casos ainda permite, que meninas e mulheres sejam tratadas como objetos. O perdão é um processo complexo, não um destino fixo. Há dias em que sinto que consegui deixar para trás o peso do ressentimento, e outros em que a dor e a raiva retornam como uma onda inesperada. Aprendi a aceitar essa flutuação como parte da jornada. O que posso dizer com certeza é que não permiti que o ódio se tornasse o centro da minha existência. Não dei a Jerônimo esse poder. O poder de continuar definindo quem sou, mesmo décadas após ter escapado de seu domínio. Quanto ao meu pai, compreendi com o tempo que ele também era vítima de um sistema perverso. A pobreza extrema, a falta de educação, o alcoolismo que embotava seu juízo, a cultura patriarcal que via filhas como propriedades. Compreender não é justificar, mas me ajudou a fazer as pazes com esse passado que não posso mudar. Minha maior vitória não foi escapar fisicamente da fazenda São Jerônimo. Foi libertar minha mente e meu coração das correntes invisíveis que poderiam ter me mantido prisioneira para sempre. O medo, a desconfiança, a autodesvalorização, o desespero. Aprendi algumas lições que gostaria de compartilhar com quem está passando por seus próprios cativeiros, sejam eles quais forem. Primeiro, nunca deixe que definam seu valor. Você vale infinitamente mais do que qualquer preço que tentem colocar sobre sua vida. Não importa quantas vezes lhe digam o contrário. Guarde essa verdade dentro de você como um tesouro. Segundo, a esperança é um ato de rebeldia. Em um mundo que tenta esmagar seus sonhos, continuar sonhando é revolucionário. Não importa quão pequeno seja o sonho. Terminar os estudos, encontrar um lugar seguro para viver, reconectar-se com entes queridos, agarre-se a ele. Terceiro, você não está sozinho. Mesmo nos momentos em que a solidão parece absoluta, existem pessoas dispostas a estender a mão, a oferecer ajuda, a acreditar em você. Minha dona Zuleide, meu irmão Antônio, a vendedora de salgados na rodoviária. Pequenos anjos disfarçados de pessoas comuns que iluminaram meu caminho quando tudo parecia escuro. Quarto, seu passado não determina seu futuro. Não importa o que lhe aconteceu, você ainda pode escrever o restante da sua história. Pode parecer impossível quando se está no meio da tempestade, mas acredite, há terra firme em algum lugar, esperando para receber seus pés cansados da jornada.
Finalmente, a cura não é uma linha reta. Ela vem em espirais, em ciclos, às vezes avançando, às vezes retrocedendo. Seja paciente consigo mesmo. Celebre as pequenas vitórias. Reconheça o quanto já caminhou. Hoje, sentada na varanda da minha casa em Belém, observo as plantas que cultivo em vasos coloridos. Tenho especial carinho pelos jasmins, cujo perfume me lembra das noites de infância, quando adormecia sentindo seu aroma vindo da janela da nossa casa simples. São plantas resistentes, que sobrevivem mesmo quando o solo não é ideal, mesmo quando o sol é escasso, mesmo quando a chuva demora a vir. Assim somos nós, humanos, resistentes, adaptáveis, capazes de florescer nos ambientes mais improváveis, capazes de transformar dor em sabedoria, cicatrizes em força, histórias de sofrimento em faróis de esperança para outros que ainda estão perdidos na escuridão. Se você está lendo ou ouvindo minha história e está passando por seu próprio cativeiro, seja ele um relacionamento abusivo, uma situação de exploração laboral, uma prisão mental de depressão ou ansiedade, quero que saiba, você é mais forte do que imagina. Há uma tempestade dentro de você, esperando o momento certo para se manifestar. E quando esse momento chegar, nenhuma cerca, nenhum muro, nenhuma corrente será forte o suficiente para contê-la. O cheiro da terra molhada após a chuva ainda é o que mais me traz lembranças. Mas agora, essas lembranças não são apenas de perdas e dores. São também de superação, de recomeço, de renascimento. Porque é isso que a chuva faz. Lava o mundo, prepara o solo, cria as condições para que novas sementes possam germinar. Meu nome é Lourdes Cardoso. Fui a menina que um dia valeu uma vaca leiteira malhada. Hoje sou uma mulher que descobriu que seu valor real não pode ser medido em nada material. Está na capacidade de amar, de sonhar, de ajudar outros, de deixar este mundo um pouco melhor do que o encontrei. E você que ouviu minha história até aqui? Qual é a sua? Que cativeiros você precisa deixar para trás? Que tempestades você precisa enfrentar para encontrar sua liberdade? Lembre-se sempre, onde tem vida tem esperança. E enquanto seu coração bater, há uma chance de recomeçar, de reescrever sua história, de finalmente tornar-se quem você realmente é.